Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Meu boa tarde a vocês. Terça-feira, 17 horas e 23 minutos. Hoje nós vamos falar, em nome de Jesus, do livro de Jonas, que fica no Antigo Testamento e tem somente 4 capítulos. É um livro para nós refletirmos, não só o acontecimento que fala nesse livro, mas trazer para os nossos dias, refletir, pensar e analisar e observar como esse Deus é bom e misericordioso, que somos nós, às vezes, não poucas, é que não queremos nos colocar diante desse Deus, pedir perdão, se arrepender e mudar de vida. Pois bem, nesse livro de Jonas nós falamos de um povo. Esse povo ficava na cidade de Nínive, chamava-se os ninivitas, né? E essa terra, esse povo, esse local, ficava na antiga Síria, às margens do rio Tigre, como mostra esse mapa que eu coloquei aí no fundo do vídeo para que vocês pudessem ver. Mas do que fala isso, Cláudio? Que acontecimento foi esse? Bom, essa cidade era uma cidade muito grande, com muita gente, com muito erro, com muita falha, com muito pecado por parte daqueles que ali moravam. E isso chegou aos tronos do Senhor. Deus vê, observa todas as coisas. Mas esse Deus, o único que existe, ele é maravilhoso. E ele nos dá a oportunidade de nós mudarmos a nossa postura, nos arrependermos e mudarmos segundo a sua misericórdia. Então, Deus chamou o profeta Jonas. Abre um parênteses. Profeta, biblicamente falando, é todo aquele que é usado por Deus para levar um recado a alguém, a um povo. Ele não fala por ele próprio, ele fala segundo a vontade de Deus. E todo profeta de Deus, o que sai da boca dele em relação ao recado de Deus, se cumpre. Se não se cumprir, obviamente, nunca foi e nunca será um profeta de Deus. Fecha parênteses. E Deus falou a Jonas: vá a Nínive, fale com aquele povo, para que eles tenham a oportunidade de se arrepender, senão eu destruirei essa cidade. Abre um outro parêntese. Infelizmente, mais tarde, esse povo voltou às práticas antigas e talvez até de forma pior, e foi destruído, deixou de existir. Fecha parênteses. Mas Jonas, homem como eu e você, conhecia a fama dos ninivitas e as coisas erradas que eles faziam. Não só com os povos, mas também com o povo pelo qual ele pertencia. E ele resolveu, por conta própria, fugir de Deus. Entrou numa embarcação e tentou fugir de Deus, como se isso fosse possível, né? Ninguém pode se esconder de Deus. No caminho, Deus, por sua vontade, fez surgir uma tempestade. E dentro desse barco, aquelas pessoas que ali estavam tiveram a oportunidade de ver quem era o verdadeiro Deus, o único Deus, começou a ter uma tempestade enorme. E aquelas pessoas que estavam no barco começavam, diante das suas crendices, clamar aos seus pseudos deuses para que essa tempestade cessasse. Mas nada de cessar. E eles observavam que Jonas ficava lá no convés, descansando, dormindo, como se nada tivesse acontecido, e foram acordar Jonas e disse: clama também ao teu Deus. E Jonas ficou naquela, tal, não sei o quê, e eles resolveram tirar, entre aspas, a sorte, pedindo a Deus, e obviamente o único que ouviu foi o único que existe, o verdadeiro, que mostrasse quem é que estava errado, quem é que estava tendo atitudes erradas para que aquilo tudo acontecesse. E caiu justamente em Jonas. E Jonas confessou que aquilo era por causa dele. Aqueles homens, naquele temor, pediram a esse Deus que eles não conhecessem, que não levasse pecado, né, com o pecado aquilo que eles iriam fazer, e eles pegaram Jonas, claro, Deus permitiu, jogar ao mar. E perceberam que logo depois que eles jogaram Jonas ao mar, aquela tempestade começou a deixar de existir, ficou claro, e ali acabou sendo uma oportunidade para aquelas pessoas entender que o único Deus que ali existia e que existe é o Deus que Jonas servia. E Deus, na sua misericórdia,
também fez com que um grande peixe, a Bíblia não fala que é uma baleia, engolisse Jonas, mas obviamente não permitiu que esse peixe viesse a mastigá-lo, a digeri-lo. Perfeito? Porque Deus é Deus. E enquanto estava no ventre, entre aspas, daquele peixe, Jonas começou a refletir e se arrependeu. E Deus, que sonda o coração, ouviu a reflexão dele, ouviu o arrependimento dele e fez o quê? Fez com que aquele peixe, porque Deus é Deus, o jogasse para fora, estava dentro do peixe, perto das margens. E aí Jonas foi para a terra. E Deus falou novamente a ele: vá a Nínive e fale para aquele povo, tenha a oportunidade de se arrepender. Jonas não gostou nada disso, mas foi. E aquele povo, e o rei daquele povo, se arrependeram dos seus erros, dos seus pecados, que poderia levá-los à destruição naquele momento. Ocorrendo isso, Jonas ficou chateado. Mas por que chateado, Cláudio? Porque tanto Jonas como nós, nos dias de hoje, quando vemos alguma coisa que realmente é errado, que realmente não deveria existir, seja feito por pessoas ou por um grupo de pessoas ou por uma nação, a gente tem a tendência de decretar um juízo sobre essas pessoas, sobre esse povo, sobre esse grupo e sobre essa nação. E normalmente nós somos implacáveis nesse decreto, certo? E com Jonas não era diferente, ele era de carne e osso. E Jonas ficou, tão triste, assim, tão decepcionado, que ele desejou a morte. Ai, não. Sabia que se o Senhor me mandasse, eles iam te ouvir, eles iam se arrepender. E Deus, estratégico como ele é, como só ele é, ele fez crescer. Provavelmente, não sei se estava um sol como está aqui em Niterói agora, um calor muito forte. Ele fez crescer uma planta que fez sombra por trás de Jonas, e Jonas sentiu que aquilo era bom. E Deus, estrategicamente, logo bem depois, fez com que essa planta morresse. E Jonas ficou muito chateado. E Deus levou ele a refletir. Engraçado, Jonas. Você fica triste por uma planta que hoje nasce e amanhã morre, e não se preocupava com milhares de pessoas que estavam no erro, que precisavam se arrepender e que, se não se arrependesse, eu iria destruir. Isso não tocou o seu coração? E Jonas ficou a refletir. E nessa reflexão nós também precisamos refletir. Por mais que a gente esteja vendo pessoas, grupos, países, várias pessoas talvez fazendo coisas que não prestam, que não devem, que são deprimentes, que machucam, só de nós ouvirmos, nós devemos clamar a Deus perdão para essas pessoas. Devemos clamar para que essas pessoas se arrependam dos seus pecados. Devemos clamar para que essas pessoas mudem o rumo das suas vidas. Porque a vontade de Deus é que todos se arrependam. No nosso caso de hoje, inclusive, a vontade de Deus é que todos nós entendamos que somos separados dele pelo pecado, que o único que pode nos reaproximar dele é ele próprio, ou seja, Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que nós temos o perdão dos nossos pecados. É aceitando Jesus Cristo que nós nos arrependemos dos nossos pecados e já passamos a não gostar daquilo de errado que nós fazíamos, pelo mover do Espírito Santo na nossa vida. A cachorrinha fez um barulho aqui agora. Então, que nós possamos refletir. Precisamos clamar a Deus perdão, não só pela gente, não só pelos nossos erros, mas também pelos dos outros. E Deus está disposto a perdoar todo aquele que se arrepender das suas transgressões e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que o Espírito Santo fale ao meu coração e ao seu coração, e que você sinta vontade de ler esse livro que fica no Antigo Testamento. 4 capítulos só. Leia em oração. Deus abençoe você. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.